Para vocês terem ideia de quando eles erraram, a última vez o avião não tinha sido inventado, né? Não tinha futebol no Brasil direito. O cinema não existia, não tinha acontecido nenhuma das guerras mundiais. Esse é o tamanho, essa é a magnitude do histórico da derrota que o Lula e o BC sofreram ontem. Segundo, eu sempre recorro ao veículo oficial do regime, e por isso que eu vou colocar aqui para vocês, porque segundo disse uma fonte, a Natuza Neri da Globo News, essa é a maior crise política, também a maior crise política do terceiro governo Lula. Olha o que eles estão falando na Globo News. Conversando com um importante integrante da base lulista que chama essa derrota de derrota gigantesca. É a maior crise política do governo Lula nesse seu terceiro mandato. É uma derrota maiúscula que Davi Alcolumbre impõe a Lula. Não é Messias, é Lula. Messias perdeu para Davi Alcolumbre, mas quem é derrotado e quem sai derrotado é o presidente da República. Imagina esta cena, Lula acompanhando da televisão, recebendo a notícia da derrota do seu indicado para o Supremo Tribunal Federal. E aí, essa fonte com quem eu estou falando agora diz, é uma derrota gigantesca, essa turma está, sim, muito apavorada. E essa turma apontando o dedo para Davi Alcolumbre em relação ao caso Master. O que esse governista está dizendo é que o caso Master contribuiu para a derrota de Jorge Messias. Essa fonte. Possivelmente outras vão pensar diferente. Que reino caos. Que maravilha. Tem aqui, o Sidney está dizendo no chat que foi como se fosse uma vitória do Vascão. Eu não sei se ele está me sacaneando, dizendo que tem 132 anos que não há uma vitória do Vascão, ou se ele está feliz, como se fosse uma vitória do Gigante da Colina. Não venha sacanear o Vasco aqui na minha frente, não. O único que pode sacanear o Vasco no programa sou eu. Mas, para todos os efeitos, hoje é um dia de festa. Hoje é um dia de comemoração. É claro que não para o Bessias, né? O Bessias não deve ter tido uma noite fácil. Tem até a foto que estava circulando dele chorando, mas aquela foto era inteligência artificial. Só que eu diria que para quase todo cidadão de bem desse país que não quer ver no Supremo Tribunal Federal o office boy do Lula e nem tampouco um abortista que apoia envenenamento de crianças, que não apoia um censor, um homem que contribuiu, que se gaba de ter sido o primeiro a pedir a prisão preventiva de pessoas inocentes no 8 de janeiro, todas essas pessoas de bem estão felizes, né? As pessoas que não querem isso. E agora eu vou falar do outro lado da história, que muitos de vocês estão aqui. Eu sempre faço o programa lendo o chat, né? O risco que vocês estão trazendo aqui corretamente é que a celebração traz uma euforia, e às vezes a euforia oculta o bom julgamento. E por isso a gente precisa botar a bola no chão, aqui é o programa para isso, e refletir o que de fato aconteceu ontem no Senado Federal. Sem perder a euforia, esteja eufórico, comemore. E o que aconteceu ontem? Bom, o que aconteceu foi que os interesses de uma ala do nosso regime se alinharam com os nossos contra uma outra ala do regime. E é por isso que a nomeação do Bessias foi rejeitada. Vejam, eu já venho falando sobre essa possibilidade há algum tempo. Inclusive, cobrei, e tenho cobrado aqui, de vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show sabem disso, que eu tenho cobrado dos membros da oposição um engajamento maior em relação a várias outras pautas, mas inclusive essa. Porque você que me acompanha sabe que sempre dissemos isso, que nós acreditávamos que havia espaço para que algo que não acontecesse há 132 anos acontecesse na noite de ontem. E muitas vezes nos falta isso, né? Falta a crença na vitória. E diz o ditado que a vitória pertence àquele que acredita mais nela. E muitas vezes a gente sai derrotado de casa, né? Há um clima de derrotismo, porque a gente tem se ferrado muito. E porque a gente tem se ferrado muito, as pessoas brocham, algumas vão cuidar da sua vida. Eu sempre falo, o brasileiro tem esse problema de impotência moral, né? E eu faço aqui um lembrete a vocês, importante de ser feito, que essa é uma história de desgaste que começou muito antes. Começou lá no ano passado, com a designação de sanções
aos membros do STF e a aplicação da Lei Magnitsky especificamente ao Alexandre de Moraes. Eu sei que tem muita gente que gosta de desdenhar, dizer que a Magnitsky não serviu para nada, que foi tic-tac, etc. Mas a realidade, graças a Deus, vem desmentindo essas pessoas a cada dia que passa. Né? Isso porque quando o governo dos Estados Unidos sancionou quase todos os ministros do STF e várias outras pessoas, inclusive o próprio Bessias, que permanece sancionado, né, sancionado com perda de vistos, e em seguida aplicou até a Lei Magnitsky no Alexandre, houve um caos em Brasília, apesar deles dizerem para vocês que não. Da parte do Alexandre, a gente já falou aqui sobre o caos criado por ele com os maiores banqueiros do Brasil, a quem ele ameaçou por terem que cumprir a Magnitsky, e aí começou a briga dele com o André Esteves, e aí que começou o escândalo do Banco Master, tá? Mas, sobretudo, da parte de um outro sujeito que teve o seu visto cancelado e a sua vida pessoal muito ligada aos Estados Unidos, arruinada, e que estava morrendo de medo de ser alvo também da Lei Magnitsky. E eu estou falando do Luiz Roberto Barroso. E muita gente subestimou as sanções de perda de visto americano, dizendo, eles não estão nem aí para visto, etc, etc, mas a gente sabia da estima do Barroso pelos Estados Unidos. A gente sabia que o filho dele vivia aqui, sabia do apartamento dele multimilionário em Key Biscayne, sabíamos que ele é mestre por Yale, uma faculdade americana, tem pós-doutorado e é pesquisador visitante na Harvard Law School, né, na Escola de Direito de Harvard. Ele é Senior Fellow da Harvard Kennedy School, que é a escola de política de Harvard, aqui nos Estados Unidos. O Barroso vinha 5, 6 vezes por ano nos Estados Unidos, amava estar aqui. E o cancelamento do visto dele, segundo ele mesmo, o atingiu profundamente. Atingiu tão profundamente que em julho ele foi sancionado e em outubro, antes do fim da Magnitsky, ele anunciou a aposentadoria ao Supremo Tribunal Federal. Algo sem precedente na história. Ele saiu da presidência para a aposentadoria. E algo que eu falava com a imprensa, e a imprensa dizia que não ia acontecer. E saiu por quê? Porque ele apostava e tentou agir nesse sentido e fracassou miseravelmente, que a saída dele o livrasse das sanções, só que não rolou. Né? Seja como for, o Barroso saiu do STF por conta das sanções que ele havia sofrido, por medo das sanções que ele podia vir sofrer. E essa decisão foi que abriu uma nova vaga no STF. E aí que nós começamos a ter a possibilidade de ter essa vitória histórica no Senado. Porque qual era o acordo? O Senado Federal já havia aprovado 2 indicações do Lula, o Dino e o Zanin. E a expectativa é que a vaga aberta pela saída do Barroso ficasse com outro sancionado, Rodrigo Pacheco. Reparem que os 2 nomes disputados para o STF estavam sancionados já. Pacheco é outro que tem grandes ligações com os Estados Unidos, inclusive tem coisa aqui que eu não posso falar, mas posso dizer, por exemplo, que o irmão dele mora aqui em Miami, e, além disso, o Pacheco tinha sido um fiel aliado do governo Lula, fez tudo o que pôde para arruinar o Bolsonaro, e, aliás, todo o PT, né? Vocês lembram o quanto Pacheco infernizou o governo Bolsonaro, e ele era também o candidato do Davi Alcolumbre e do Alexandre de Moraes. Pacheco protegeu Alexandre de Moraes de mais de 50 pedidos de impeachment. Então ele era aliado do Lula, ela era aliado do Alexandre, e ele que tinha indicado o Alcolumbre, que durante a gestão dele tinha sido presidente da importante CCJ. Só que o Lula decidiu não seguir o combinado. O sistema não confia em si o tempo inteiro. Né? E o Lula falou, não, peraí, eu prefiro ter um cara fiel no STF, porque a STF é a posição mais importante do país. E decidiu não recompensar o Rodrigo Pacheco pelos serviços prestados. E foi aí que ele decidiu indicar o Bessias no lugar. Com isso, houve uma divisão no regime. 2 alas. De um lado, o governo Lula defendendo a nomeação e a aprovação do Bessias, e do outro, Alcolumbre, Alexandre e Flávio Dino, defendendo uma vingança até pelo fato do Pacheco ter sido preterido. Né? Eles queriam, em outras palavras, mostrar a Lula quem é que manda no regime. Quem são os supremos? Quem é o poder supremo do Brasil? E isso piorou
ainda mais quando o Pacheco, a quem teria restado ser o candidato do Lula ao governo de Minas Gerais, se mostrou, graças a vocês de casa, absolutamente inviável eleitoralmente. E aí, vejam, a gente cantou com essa pedra. Acabo de interromper aqui o programa para uma notícia especial, que a Câmara e o Senado rejeitaram o veto do Lula e o PL da dosimetria passou e o veto vai para promulgação. Vamos comentar sobre isso, que é uma ótima notícia no programa de hoje. Eu vou pedir aqui para a produção para me mandar a notícia para eu ler aqui no ar. E a gente vai contextualizar um pouco ela. Mas eu estava dizendo o seguinte, veja, o Rodrigo Pacheco jogou a vida pública dele no lixo. E comemorem no chat, por favor, comemorem no chat, porque isso é algo de comemoração. E eu já vou explicar por que é de comemoração, embora a gente quisesse uma anistia ampla, geral e restrita. Mas, vamos lá, eu estou falando o seguinte, Rodrigo Pacheco jogou a vida pública dele no lixo, porque ele sabotou o governo Bolsonaro, blindou o Alexandre de Moraes, né? Ele que protegeu o Alexandre de qualquer reação do legislativo, inclusive contra o abuso do judiciário, e ele fez isso tudo por uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E no final, ele não ficou nem com o Senado, porque o povo de Minas odeia Rodrigo Pacheco e não vai reelegê-lo, e também não ficou com a vaga no Supremo que ele tanto almejava, e acabou tomando uma rasteira do Lula. E assim o cenário diante do Alexandre do Alcolumbre era o seguinte: ver o Bessias ser aprovado e eles serem absolutamente desmoralizados, ou então empreender os esforços possíveis para rejeitar a nomeação do Bessias, vingar o Rodrigo Pacheco e mostrar quem que manda. E a gente vai chegar ao Batna, né? Qual era a alternativa para Alexandre de Moraes a respeito da rejeição do Bessias. Mas é por essa razão que a Malu Gaspar publica uma reportagem como a de hoje, dizendo o seguinte: Alexandre de Moraes atuou pela rejeição do Bessias em votação que impôs revés a André Mendonça. E no texto ela diz o seguinte: segundo relatos pela equipe da coluna, com 6 fontes que acompanharam de perto a movimentação dos últimos dias, entre integrantes do STF, do Congresso e de agentes do meio político e jurídico, Moraes se engajou para reforçar os pedidos de Alcolumbre na campanha pelos votos de não, acionando emissários para mandar recados a senadores que tinham processo no Supremo ou alguma ligação com seus aliados no Congresso. Veja, Alexandre utilizou das suas táticas mafiosas de extorsão, vamos continuar isso. Com isso, criou-se uma insólita aliança com o relator do inquérito das fake news e da trama golpista do mesmo lado da tropa de choque bolsonarista no Senado, que não se cansa de pedir a cassação do seu mandato. Então, basicamente, entendam o tamanho disso. O Alexandre mandou avisar aos senadores que tem processo no STF, ameaçar os senadores, ele ameaçou os senadores que tem processo no STF, que caso o Bessias fosse aprovado, eles iam começar a ter problema com ele. E quem quer ter problema, né, com o imperador do Brasil, né? A mesma coisa fez o Alcolumbre com o que estava ao seu alcance. Né? Ao que parece, inicialmente havia só 30 votos contrários ao Bessias, que era insuficiente para barrar a nomeação, até que o Alcolumbre entrou em jogo e começou a mapear as resistências e estimular os indecisos a organizar a oposição ao Bessias. Por sinal, na véspera da derrota ao Messias, o Alcolumbre estava em um jantar na casa do Alexandre de Moraes, o que teria deixado o Lula ainda com mais raiva. Segundo a apuração da Mônica Bergamo, o jantar não tinha nada a ver com a votação da indicação do Messias, mas é evidente que esse tópico foi obviamente tratado. Quem também participou dessa articulação foi o Flávio Dino, que teria pedido a senadores e amigos dele que votassem contra o Bessias. Então o que a gente tem nessa história foi uma união de fatores. Começa sim com toda essa questão dos eventos da renúncia do Barroso por conta das sanções da Lei Magnitsky, afinal não há nenhum louco que possa argumentar que a saída do Barroso teria acontecido caso as sanções a ele ou Alexandre não tivessem ocorrido, né? Isso é um fato.
Isso é fato, goste você ou não de mim e do Eduardo Bolsonaro, não brigue com os fatos, né? Mas certamente esse foi só um dos fatores. Certamente não foi o fator suficiente. Foi fator necessário, mas não foi fator suficiente. Foi necessário também uma enorme mobilização popular. Foi necessário a pressão de vocês. E várias pessoas contribuíram para isso. Eu procurei dar minha contribuição aqui, mas, por exemplo, pessoas como o Nicolas, que com seus vídeos chegam a milhões de pessoas, os vídeos de fundo preto, famigerados vídeos de fundo preto, também teve seu papel. Não foi só isso, mas teve seu papel. Porque se não fosse pela mobilização popular, é possível que muitos senadores não tivessem tanta preocupação com seu voto. E é claro que também foi fundamental, a gente tem que dar os louros aqui, a articulação da oposição. Eu conversei com alguns senadores que dizem que o Alcolumbre sempre teve convicto dessa derrota a ponto de ter cantado o resultado, ficou público isso, antes do final da votação. Mas o que o Alcolumbre prometia era o seguinte: eu vou entregar os senadores de centro e conto com vocês da oposição para entregar os 30 votos de vocês. E a oposição, méritos aqui, vou chamar a atenção, méritos da oposição, eu dou porrada quando tem que dar porrada, mas eu sou honesto, tem que dar os louros. A oposição entregou quase todos, com exceção do Wilder Moraes, que é o presidente do PL de Goiás, e do grande senador astronauta, que passou uma das vergonhas mais constrangedoras que eu vi assim, de um político do PL passar nos últimos tempos, e olha que é uma competição árdua, para dizer que a abstenção dele era uma forma de posicionamento e coisa e tal. A verdade é que nenhum dos dois votou contra o Messias, sabe-se lá por quê, né? Lembrem-se, volta aqui para o astronauta. Esse foi aquele que ficou chateado porque foi entrevistado de forma dura aqui no Paulo Figueiredo Show quando queria ser presidente do Senado. Esse queria ser o presidente do Senado. Vejam a cagada na qual a gente se encontra. O cara que foi o candidato do PL, queria ser presidente do Senado, não votou contra o Messias. O cara, com o apoio da esquerda, uma coisa horrorosa, um crápula, etc., que se tornou presidente do Senado, foi o craque do jogo para se tornar, para haver a cassação do Messias. E eu chamo sempre atenção para isso, porque, lembrem-se, né, nem sempre, ou melhor, quase nunca, as escolhas do Bolsonaro para o Senado devem ser consideradas canônicas. Olhem o histórico de escolhas de merda que foram feitas, inclusive do astronauta.